Santana deve o seu nome à avó de Jesus, mãe de Maria de Nazaré. No início do povoamento, finais do século XV, as terras foram repartidas entre nobres e burgueses, com a obrigatoriedade de as desbravarem e construírem habitações para as pessoas e para o gado. Atualmente, as tradições da freguesia, capital de uma das reservas mundiais da biosfera, estão conservadas no parque temático desta localidade. A paróquia de Santana foi criada no século XVI, mas só após a Revolução Liberal de 1820, em 1835, é elevada a concelho. É aí que é criado o Concelho de Santana, que albergou também o Porta Cruz. Só que depois o Porta Cruz é desanexado e vai constituir parte do Concelho de Machico. Portanto, Santana é desagregada da antiga capitania de Machico. A Câmara passou por vários sítios, até que em 1958 é inaugurado este edifício, que é um edifício dentro da linguagem do Estado Novo, a linguagem arquitetónica do Estado Novo, e é do arquiteto Castro Freire. Destaca-se nesta Câmara a torre em cantaria vermelha para os sinos, a própria brasão de armas da Câmara Municipal em cantaria rija regional e uma santana do famoso escultor António Aragão. A igreja sofreu alterações com o tempo, tendo recebido influências arquitetónicas diferentes. A primitiva igreja de Santana foi construída no século XVI, mas a que hoje nós encontramos já é do século XVIII. É uma reconstrução, porque a anterior estava em ruínas, e esta é uma igreja já barroca. Barroca, um barroco tímido, porque de facto ela no exterior ainda é muito maneirista, porque o barroco não teve grande expressão na Ilha da Madeira e, portanto, ela arquitetonicamente ainda é muito maneirista. O seu interior, sim, o seu interior já é barroco na sua decoração, com os seus retábulos estavam barrocos, em talha dourada, e podemos ver na tela central do painel central da Capela Mor a tela com São Joaquim e Santana ensinando a Virgem Maria a ler. As palhaças, ou casas de colmo como agora são mais conhecidas, tiveram origem nos primeiros colonizadores vindos de Braga. Daí a alcunha Bragados dos habitantes de Santana. Em Santana ainda podemos encontrar o que eram as primeiras casas feitas pelos primeiros colonizadores quando vieram habitar a Madeira. Eram casas que eram feitas em madeira e cobertas de colmo, as chamadas casas palhaças ou casas cobertas de palha. Eram casas feitas todas em madeira e cobertas de colmo. Hoje em dia nós podemos ver algumas já são construídas em pedra e continuam a ser cobertas de colmo. Tinham a grande função de serem muito frescas no verão e quentes no inverno, devido à sua constituição. E como a Santana é um lugar frio, permanecia sempre com um grande ambiente térmico agradável aos seus habitantes. A cozinha era afastada da casa de palha por causa do perigo de incêndio à casa principal. A casa principal era então em V invertido, com planta retangular, onde apenas havia um quarto e na parte superior uma espécie de sótão. Esta construção deve-se também àquilo que as pessoas tinham na altura. As pessoas não tinham possibilidades de investir e não tinham conhecimentos de outra forma de construir as casas. Era aquilo que as pessoas possuíam, aquilo que tinham mais à sua mão. No fundo, as pessoas plantavam os terrenos e reaproveitavam tudo aquilo que podiam, porque as casas eram revestidas da palha do trigo, o restolho, e o restolho vinha da plantação do trigo. Portanto, o trigo era um produto principal na alimentação e em que depois era reaproveitada a palha para a abafadura das casas de colmo. Apesar de, no passado, as famílias serem mais numerosas, dos casais terem 11, 12 filhos e de criarem uma família deste número numa casa de colmo,
são casas com só 2 visões. E criavam estas famílias todas numa casa de colmo. Nós hoje em dia já não sabemos viver assim. Mas, quando as condições mudavam, às vezes, casas e palheiros também mudavam de local. A construção era transportada em bloco, com a base previamente preparada para o dono finalizar. Se fazia aquela segurança, se fosse um dia mudar de um lado para o outro, aquilo que chegava já ficava encaixado. Ficava às vezes mal encaixado, mas depois o dono lhe dá mais um jeitinho, às vezes ficava de lado, às vezes as coisas. Isso encaixava a parte de cima e pronto, aquilo sempre arrebentava alguma coisa, mas depois dava-lhe um jeitinho e aguentava o resto da vida de uma pessoa lá. Atualmente, as casas de colmo são também utilizadas para o incremento da atividade turística, onde se pode aprender a sequência do linho em toda a sua extensão, com acesso a quem quiser conhecer. No mês de março prepara-se a terra, isto é a semente, semeia-se, dali a mês e meio já tem erva, temos que mondá-lo e regar e tem que estar 3 meses e meio na terra. E depois arranca-se, é arrepiado para tirar a baganha, a semente, para tirar a semente e depois é amarradinho e vai para o ribeiro. 6, 7 dias, dentro de um poço, assim no ribeiro, com pedras, põe-se-lhe pedras em cima se vai muita água para não levá-lo. E depois é conforme a temperatura da água. A gente temos que andar sempre vendo quando é que está bom, quando ele estiver partindo, está bom de tirá-lo, está bom para tirar. Quem sabe, nunca esquece. Mas convém fazer uma atualização, pois a modernidade traz novas técnicas. Antigamente fiava era com o foso, a roca e o foso. Ainda comecei a aprender isso, mas depois desisti. Esta máquina era a pedal e agora é elétrica. Sempre ajuda um bocadinho. Depois houve um curso, não sei já há quantos anos, olha, houve um curso a Coambiaus, na Estação Rural. Houve um curso e foi para o curso. E depois, olha, dediquei-me isto, porquê? Que comprei um tiara. Tinha tiaras à venda e comprei um tiara. Se eu não tivesse comprado um tiara, eu tinha desistido, como muitas desistiram. Comprei o tiara, fui ficando. Se o linho era um trabalho duro, o que dizer do leite e seus derivados? A manteiga era feita no Funchal, mas era na freguesia que se tratava o leite. Levantava-se cedo, ia-se tirar o leite à velcas, limpava-se o palheiro e então para vir para se lavar e tomar e vir se lavar, mas era numa banheira em casa. E vir e depois para a máquina. E puxava na máquina, a minha irmã sentava o leite. E eu, de manhã, eu começava a abrir o posto às 8 e depois ia dar os bilhetes aos fregueses, para assentar o leite, eles me diam, assentava o leite, tirava a nata para uma bica, que era um braço, e outro braço levava o tesouro, eles levavam para casa e para os porcos, e a nata ficava que era, ele vendeu a nata. Era preciso estar atenta para não se perder produto precioso que também servia de ganha-pão a várias pessoas. Tenho uma vasilha muito grande, 40 litros talvez, a parar a nata. E quando ela estava quase cheia, a gente então ainda teve sentido para deitar, para tirar aquela e por outra. Agora, as desnatadeiras já não exercem, pois o leite é recolhido quase na origem e transportado para o Funchal pelas novas vias, que trouxeram também novos desafios e novas facilidades. Para irmos ao Funchal, tínhamos de fazer a viagem pelo Púzio. Atualmente fazemos Santana-Funchal em 20 minutos. 20 minutos, meia hora, qualquer uma pessoa se desloca do Funchal a Santana. Isso a nível de acessibilidade, sim. As vias expresso foi uma maior garantia e vai facilitar qualquer uma pessoa que precise se deslocar, tanto para ir como para vir. Agora esperemos que também no futuro isso seja uma maior aposta
para as pessoas se fixarem cá, porque a freguesia tem potencialidades para isso. Porque há não muito tempo, o taxista poderia ter de assumir várias profissões numa viagem. Tinha de manter o sangue frio. Veio uma senhora uma vez, e também estava novo no serviço, e chega-se à Ribeira das Colas, nasceu uma miúda. E parei o carro e ela, a grávida, levava uma cunhada junto com ela, mas ela também era tão bruta, era casada, mas também era bruta. Mais bruta do que eu ainda. E então ela disse, já nasci, agora como é que se vai fazer? Eu disse, olha, aguenta esse para aí, vai de cima para baixo. Ir ao Funchal era uma aventura que só se vivia em casos de extrema necessidade. Tinha gente, adultos, que nunca tinham ido a sequer. Havia umas senhoras daquela do Lumbi da Silveira, a gente chegava a achar dinheiro, até ao chegar ao pé do carro ela já começava a vomitar. E alguns nunca tinham ido a sequer. Mas, por vezes, não era necessário sair da freguesia para viver situações estranhas. Tal podia acontecer até com os registros de nascimentos. Arrestar um menino é preciso, era estatisticamente por um peso. E então nós perguntávamos-lhe o peso, olha, não foi pesado como os outros, não foi pesado como os outros, mas isto é mais o mínimo é arroba, mais o mínimo é arroba. Poxa, mas é arroba, mas já viu o que é mais arroba? São 7,5 kg, um bebê com 3 kg já é um forte bebê, olha, então punha para aí. Então punha para aí, pronto. Aquilo às vezes demoravam 2, 3, 4 anos para ir restar um pequeno, porque quando iam já restavam 2, 3. Disse, vai, quando eu ia, por isso aí está os fora de prazo, porque um era de um prazo, o outro era do outro, e assim sucessivamente. E então isso aconteceu comigo, um senhor daqui de Santana, e então fui lá, restei, ele disse o nome, eu restei. O homem foi embora, levou a sua cédulazinha, foi embora. No outro dia aparece lá o homem. Eu disse, será que ele vai restar mais? Eu pensei que aquilo havia, era quase como é coelho. Ele disse, e o senhor o que era? Olha, vem aqui que o senhor enganou-se ontem. Eu enganei-me, é sujeito, o erro é sujeito de quem trabalha. Mas qual é o erro? É que eu já tenho um em casa com o mesmo nome. Com as maiores peripécias a terem origem em esquecimentos do doutor responsável pelos registros. Nessa altura, em 44, lembro-me bem, no ano 1944, só começou a haver registros de nascimento em junho dessa data. Portanto, tudo quem nasceu de janeiro a junho não foram restados. Quer dizer, foram restados, mas é tal coisa. Atos nulos porque não estavam assinados, outros nem estavam. E como é que eles deram preço? Uns queriam ir para a tropa, não eram chamados. Iam ver o que era, não estavam restados. Lá tinham de se restar para ir para a tropa. Outros queriam casar, idem. Não estavam restados, queriam casar. Há muitos que são casados na mesma altura, registados na mesma altura que casaram. É até uma procedência que não esquece, não é? E, portanto, faziam os dois atos, o nascimento e depois o casamento. É a opinião quase geral de que o futuro da freguesia passa basicamente pelo turismo, mas tem de ser diferenciador de outros locais e centrado nas potencialidades que a localidade oferece, como, por exemplo, a Reserva Natural da Rocha do Navio. Eu penso que no futuro uma das principais potências é o turismo. Uma aposta no turismo, mas de formas diferentes, porque há muito para oferecer sobre Santana. Não é só o turismo a nível da hotelaria, porque há muita vegetação, há muitas levadas, há muitos carreiros, há vários pontos turísticos que neste momento raramente se fala deles. Há muito para oferecer. O que precisamos era de um roteiro mais aprofundado e que as pessoas tivessem conhecimento de aqueles pontos e que haja referências para as pessoas lá chegarem. Exigência com centenas de anos que levou ao aparecimento do primeiro hotel na freguesia, o Accioli, no Pico Tanoeiro, a pedido de quem visitava Santana. Foi o primeiro hotel na Zona Norte que
que os turistas vinham de rede que não havia a estrada e eles vinham e tinham de voltar no mesmo dia porque não tinham de dormir. E então achavam esta zona tão bonita que era uma pena que um dia só não dava para isso. Até houve muitos escritores que escreveram livros cá e tudo, mas não tinham onde ficar. Então eles começaram a pedir nos hotéis que ficavam no Funchal. Nessa altura, claro, não havia muitos, mas era o Rei de Sul mais falado. E começaram a pedir que era tão bom fazer um hotel nesta zona. E dizem que foi aí que o Rei se resolveu fazer este hotel. E lembro-me sempre do meu pai dizer, a minha avó que tinha 37 quartos, tinha cavalos, que até as pessoas diziam, na parte de baixo diziam era a cavalarícia, era assim que as pessoas diziam. Não continuaram, mas deram origem a uma indústria hoteleira em desenvolvimento que atualmente tem como um dos mais conhecidos exemplos o Hotel e Restaurante Colmo, não obstante as dificuldades encontradas. Muitas pessoas desanimaram-me, disseram que não valia a pena construirmos aqui um restaurante em Santana, que não era viável. Mas eu sempre apostei, porque derivado nós temos as nossas casinhas típicas, que é um logotipo da Madeira que vai pelo mundo inteiro e todo mundo conhece, nós pensamos, vamos investir lá, será o sítio certo. E até o momento estou muito satisfeita. Foi um caminho a desbravar de novo após o encerramento das antigas unidades. Antigamente havia a pensão Figueira, que já estava fechada, já tinham fechado a pensão Figueira, e depois nós começamos aqui com um bar e com um restaurante com capacidade para 40 pessoas, e depois, uns anos mais tarde, derivado à procura, começamos a fazer aumentos, aqui tanto na parte do restaurante como em dormidas. Primeiro começamos a fazer com 16 quartos, e que agora neste momento temos 52 quartos. Num crescendo, agora mais diversificado, com o melhoramento dos percursos que partem do Parque das Queimadas. Agora já vem gente mais jovem. Que antigamente, quando começamos neste, o turismo era muito pouco, havia turismo, mas era de mais idade. Eram muitos os ingleses. Agora, se você vê, já vem todas as nacionalidades vêm cá bater, porque nós temos os nossos passeios a pé, temos levadas muito lindas, em que eles fazem muitos passeios e eles gostam muito. Há alturas de março até setembro, são aquelas alturas de pico muito alto, em que fazemos overbooks, em que não há quartos, e depois há aquelas alturas, derivado do nosso clima aqui, de novembro, dezembro e janeiro, que o nosso clima aqui é um pouco mais frio, e por isso que deve ser por isso também que as pessoas procuram menos. Com esperança num futuro melhor, e que o turismo deixe de ser sazonal e possa ser mais sustentado. A situação que, com as medidas certas, poderá mudar, recuperando também aqueles que partiram à procura de uma vida melhor. Santana ainda tem um potencial enorme pela frente. É preciso muito investimento neste momento, porque nós neste momento temos muito pouco. São os serviços, é muito pouco. Era preciso um investimento maior para poder fixar mais jovens cá, dando oportunidades a muito mais pessoas, de forma que não haja tanta imigração. Porque a população está a envelhecer muito, daqui, penso que numa margem de 5, 10 anos, vamos ser muito poucos. Por Santana, ficaram as tradições e quem ainda as tenta manter vivas. E, para além da conhecidíssima festa dos compadres, ainda há quem domine o charamba. Tudo aquilo que estou pensando, meus amigos, te vou dizer. A origem do charamba já vem dos nossos antepassados. Eles cantavam o charamba não só em Santana, cantavam em diversas freguesias também. Quando havia os arraiais que as pessoas iam a pé de freguesia para freguesia, alguns iam mesmo com a intenção de se reunir a cantar o charamba. Quase em cada freguesia havia um sítio que era sempre do charamba, um negócio, como aqui em Santana era ali onde se chamava o Corgo,
Aquilo era ali o caminho velho antigo que passava de lado para lado. E então o sítio do Charamba era sempre ali. Já mesmo depois da estrada passar e essa coisa. E então havia gente que uns vinham de Machique, outros de Porta Cruz, do Faial, e até de Santo António do Funchal, e eles vinham a Santana por causa de cantar o Charamba. E havia outros arraiais também, como a Ponte Delgada, e também havia Charamba. E então aqui na nossa freguesia havia muito Charamba nas fiandeiras. Quando havia noites de fiandeiras, fazendo o trabalho que a minha irmã estava aqui fazendo. Aquilo era uma redondeza de fiandeiras, e às vezes os homens das fiandeiras, principal alguns, iam para ali cantar o Charamba para entreter as mulheres que estavam a fiar. E pronto, às vezes mesmo nos estabelecimentos havia um que naquele tempo não havia televisão, não havia eletricidade sequer. Eles diziam que a viola para a venda, às vezes por causa de beber um copo de vinho, que os outros pagavam, e para os outros se juntarem e cantar o Charamba. Espalhando canções por onde passa, nas casas, nos negócios e nas serras. Nas Tescoias vinha gente de Ilhas da Ilha, de São Jorge, do Faial e do Lombo Galego. Vinham à Chate da Cheira, que o Charamba era na Chate da Cheira. A gente juntava-se o gado na sexta-feira e era desquiado no sábado. A gente aguentava da sexta-feira para o sábado toda a noite, e às vezes no sábado ainda estavam uns jatos que eram as ovelhas, a gente ainda a cantar o Charamba. E que continuará a ecoar pelas encostas de Santana, enquanto houver uma voz e uma viola. Ai, um dia fui à cidade e sabia dos pontos da lei, e gastei o meu dinheiro e ainda mais bruto fiquei. E quero fazer bem feito, mas muitas vezes não sei.